Uma das coisas que mais me fascina no passado perdido da humanidade é o porquê de, entre todas as espécies do gênero Homo, o Sapiens ter sido aquele que se sobrepôs. Pesquisadores costumam falar de uma suposta revolução cognitiva ocorrida 70 mil anos atrás, apontando o desenvolvimento de uma linguagem mais complexa e o uso de pensamento simbólico como forma de empilhar conhecimento. Mas hoje em dia, possuímos evidências de que esse tipo de comportamento não só é muito mais antigo do que imaginamos, como também não estava restrito ao Homo sapiens. De acordo com a teoria tradicional, o Homo sapiens passou por uma transformação súbita e dramática, possivelmente ligada a uma mutação genética ocorrida há cerca de 50 e 70 mil anos atrás. Essa visão sugere que nos transformamos quase da noite para o dia em pensadores imaginativos e simbólicos, criadores de arte, de linguagem, religião e cultura, alcançando o marco que em antropologia chamamos de modernidade comportamental. No entanto, alguns indícios arqueológicos contam outra história. Embora as evidências desse tipo de comportamento sejam muito mais abundantes a partir de 50 mil anos atrás, existem exemplos claros de inteligência simbólica muito antes dessa data. Na caverna Blombos, na África do Sul, foram encontrados pigmentos variados e processados deliberadamente, ossos gravados, colares de conchas e objetos de pedra finamente trabalhados. Evidências incontestáveis de pensamento abstrato, planejamento e uso de símbolos para expressar ideias, identidade e significado social. Não são itens para a sobrevivência, são expressão criativa. Exemplo claro do que temos como modernidade comportamental, só que com um pequeno detalhe. São registros de cerca de 100 mil anos atrás, 30 mil anos antes da suposta mutação cognitiva. Ainda na África do Sul, temos um local ainda mais antigo. No sítio Clysis River, encontramos várias evidências de pensamento simbólico e abstrato, indícios de pigmentos e ornamentos com antiguidade estimada em 115 mil anos. Na gruta de Kafza, em Israel, sepulturas de 100 mil anos continham conchas polidas e pigmentadas, usadas como ornamentos, atribuindo significado extraordinário à pessoa e à morte em si. Na caverna de Es-Shul, também em Israel, ornamentos pessoais de 135 mil anos revelam a noção de identidade, status e pertencimento. Em Pineapple Point, na África, pigmentos de ocre de 160 mil anos que talvez tenham sido usados para pintura corporal ou rupestre. Na formação Kapturin, no Quênia, há mais de 280 mil anos, vemos sinais de pintura simbólica, quase tão antigos quanto os fósseis mais antigos de Homo sapiens conhecidos. Existem outros exemplos, mas parece que já está claro que o pensamento simbólico esteve presente na mente humana desde o princípio. Não existe nenhuma mutação súbita que causou aumento na inteligência há 50 mil anos atrás. As mudanças cognitivas humanas foram graduais e provavelmente começaram muito antes. Toda a ideia de um boom repentino é uma simplificação moderna, baseada em uma amostragem bastante limitada. Quanto mais voltamos no tempo, mais difícil fica de especular qualquer coisa, pois menos evidências existem. Lembrando que o registro arqueológico é extremamente restrito, preservando somente o que sobrevive ao teste brutal do tempo, ou seja, pedras e ossos petrificados, fósseis. Pensamentos simbólicos expressos em materiais perecíveis, como esculturas em madeira ou tecidos, ou até mesmo mitos, danças, rituais, símbolos sociais compartilhados, não deixam nenhum vestígio físico. Nossa compreensão é baseada basicamente no que podemos desenterrar, o que significa que a esmagadora parte da criatividade humana primitiva desapareceu completamente, deixando para trás apenas uma sombra opaca e incompleta da verdadeira realidade cognitiva dos nossos ancestrais. Ainda assim, temos evidências bem claras de que o pensamento simbólico é tão antigo quanto o próprio Homo sapiens. Não há razão nenhuma para acreditar que humanos anatomicamente modernos, isto é, com fisiologia idêntica à minha e à sua, não fossem comportamentalmente modernos também. Se tinham o mesmo corpo que temos, tinham o mesmo cérebro também. Só que não para por aí. Isso não se limita apenas aos sapiens. Existe um sólido conjunto de evidências que indicam claramente essa modernidade comportamental nas outras espécies do gênero Homo. Num sítio francês chamado La Chapelle-aux-Saints, datado de 60 mil anos atrás, os neandertais enterraram seus mortos solenemente, um gesto simbólico. Na caverna de La Pasiega, na Espanha, símbolos pintados de vermelho como escadas, pontos e marcas de mãos na parede da caverna foram atribuídas a neandertais que viveram há 64 mil anos atrás.
Também na Espanha, em Cueva de los Aviones, vemos conchas marinhas perfuradas com vestígios de pigmentos vermelhos, amarelos, pretos, produzidos com minerais coloridos misturados com resina para fazer tinta, artefatos que pertenceram a neandertais e datam de 115 mil anos. Na Croácia, garras de águias moldadas e ornamentadas em colares estavam sendo produzidas há 130 mil anos atrás por neandertais que não estavam apenas se enfeitando, mas também decorando o lugar à sua volta com itens coloridos. Estavam criando arte, pigmentos e usando joias. E podemos ir mais além. O Homo naledi, uma pequena espécie de hominídeo, revelou evidências de enterros deliberados, com corpos cuidadosamente colocados em pequenas covas cavadas e com linhas geométricas gravadas perto desses locais de sepultamento. Alguns estudiosos contestaram essas descobertas, mas recentemente um estudo fortaleceu o caso de que o Homo naledi enterrava intencionalmente seus mortos e criava esculturas simbólicas há mais de 335 mil anos atrás. Há também presas de mamute esculpidas, com cerca de 400 mil anos, produzidas por hominídeos primitivos. Um atestado surpreendente de inteligência pré-histórica. Há meio milhão de anos atrás, na Indonésia, o Homo erectus gravou um zigue-zague numa concha de água doce. Embora não seja arte no sentido tradicional, a marcação intencional e não utilitária sugere que impulsos criativos já tinham começado a se manifestar nos primeiros ancestrais humanos. Todos esses exemplos mostram outros hominídeos exibindo o que foi definido como modernidade comportamental. É muito provável que outras espécies humanas também fossem inteligentes e capazes de pensamento simbólico e abstrato, e que essa capacidade seja uma capacidade ligada à própria natureza humana. Isso se conecta com outro aspecto da teoria da revolução cognitiva, a linguagem. Por muito tempo, acreditou-se que o Homo sapiens havia repentinamente desenvolvido linguagem complexa durante a revolução cognitiva, desencadeando nossa rápida ascensão. Mas estudos recentes dizem exatamente o contrário. O gene F0XP2, crucial para a fala e a linguagem, já estava presente nos neandertais e até nos denisovanos, sugerindo que a capacidade biológica para a linguagem complexa evoluiu muito antes da existência do Homo sapiens. Essas mutações estão relacionadas com regiões do cérebro envolvidas na fala e no controle motor fino, essenciais para a linguagem falada. As estimativas são de que essas mutações ocorreram há cerca de 500 mil anos atrás, antes mesmo do aparecimento do Homo sapiens. Isso significa que a comunicação complexa se desenvolveu lentamente ao longo de centenas de milhares de anos em várias espécies humanas. A estrutura cerebral, a voz e a cultura cresciam em conjunto, como uma sinfonia evolutiva. Essas descobertas sugerem que antigas espécies humanas como Homo erectus, neandertais e denisovanos podiam ter desenvolvido culturas avançadas, ricas e complexas, muito além da imagem primitiva que herdamos dos livros. Talvez trocassem ideias, mitos, costumes entre si. Talvez a inteligência profunda, a comunicação e a cultura fossem traços compartilhados por toda a nossa família humana. Isso também reforça a possibilidade de que civilizações de sapiens avançados tenham florescido e desaparecido muito antes do Holoceno, muito antes da história escrita. Ao que tudo indica, nossa inteligência existe há muito mais tempo do que pensávamos, e quanto mais descobrimos, mais distante e antiga se torna a linha do desenvolvimento humano. A revolução cognitiva pode até ter acontecido, mas foi muito anterior ao que se supõe. O pensamento profundo não foi um dom repentino do Homo sapiens, mas um processo longo, compartilhado e gradual. Ser humano não é apenas pensar, é compartilhar pensamento. Os símbolos só ganham sentido quando alguém os observa. Os mitos só vivem quando são contados. Um túmulo só se torna sagrado quando outra mente reconhece o que ele significa. Para os nossos ancestrais, mais necessário do que pensar era ser reconhecido como um ser pensante. Esse anseio ardente de pertencer criou a única ferramenta que só os humanos podem criar: significado. Ideias que fazem comunidades, alianças, tribos e eventualmente civilizações funcionarem além da mera sobrevivência.